Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Estadão ataca ministro do STF como nunca antes. Os vícios incontroláveis de Moraes. É isso mesmo. Gradativamente a mídia tradicional vai caindo na real. A Folha, através do jornalista Glenn Greenwald, fez algumas matérias expondo algumas traquinagens ocorridas no gabinete do magistrado. Alardeou que possuía 6 GB de material. Porém, estranhamente interrompeu a publicação. Agora chegou a vez do Estadão se posicionar com mais firmeza. Em editorial, expõe ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Após atentado contra o STF, ministro volta a ostentar suas credenciais de juiz universal da democracia, que não se controla diante das câmeras, e se antecipa aos fatos que virá a julgar. Fecha aspas. Parece que a velha imprensa já percebeu que a situação de Moraes ficará complicadíssima em 2025, e agora começa a atacar o ministro para tentar se limpar. Informação vaza e revela que aliados de Trump já preparam ação forte contra Moraes. Congressistas republicanos nos Estados Unidos, apoiadores do presidente eleito Donald Trump, intensificaram a cobrança de uma reação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. 4 parlamentares enviaram uma carta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando cortar financiamento caso o órgão não tome medidas contra o magistrado. Os parlamentares Christopher Smith, Maria Elvira Salazar, Daryl Issa e Carlos Gimenez afirmam que as decisões de Moraes sobre a rede social X, antiga Twitter, afetam tanto brasileiros quanto americanos com negócios no Brasil. O documento, endereçado à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e o relator especial de Liberdade de Expressão, Pedro José Vaca Villarreal, destaca que a plataforma foi bloqueada no país sob a alegação de cercear discurso político protegido por normas internacionais. Os congressistas também criticaram a resposta limitada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a denúncias feitas anteriormente e alertaram que futuras decisões orçamentárias podem depender das ações do órgão. Em 2023, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu 7,3 milhões de dólares do governo americano. Além disso, Salazar e Issa apresentaram um projeto para barrar a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras envolvidas em censura, citando Moraes como exemplo devido ao bloqueio do X. Moraes avançou muito e o cerco está se fechando. A deputada federal Bia Kicis traz novas informações quentinhas ao Braddock Show. Assista! O primeiro assunto de hoje é o seguinte, gente. Coloca aí na tela, Cláudio, por favor, nosso primeiro print, nosso primeiro insert, é essa reportagem aí do UOL, reportagem de Jamil Chad. Dá uma olhada no título. Extrema-direita dos Estados Unidos, ligada a Trump, ofereceu ajuda a bolsonaristas. Vou constar, a linguagem já é antiga, né? Já é chovendo molhado, né? Extrema-direita, enquanto isso não existe extrema-esquerda, mas parece que tem um ambiente de preocupação aí, né? Com essa articulação cada vez mais forte, mais intensa da direita americana com a brasileira, né? Exato, o Jamil Chad é isso aí, né? Um militante de extrema esquerda, disfarçado de jornalista moderado, né? E o que interessa aí é ver que realmente está incomodando a essa turma, né? A onda conservadora que está tomando conta aí de muitos lugares, né? O Brasil está fora dessa festa, claro, está na festa do Irã, da China, da Rússia. Mas quem está nos Estados Unidos e ao lado do Trump é o Javier Milei. Foi o primeiro presidente a ir lá, estar com o presidente eleito, Donald Trump, foi recebido como popstar, fizeram fila para cumprimentá-lo, né? Tiraram fotos juntos, ele, o Donald Trump, o Elon Musk, a Argentina que está conseguindo reduzir a inflação, que está conseguindo reduzir a taxa de juros, e que essa militância de extrema esquerda da velha imprensa disse que era um cara de extrema direita que preocupava muito a chegada dele ao poder na Argentina. Quer dizer, a turma lulista que destruiu a Argentina, que entregou um país com 40% de miséria e inflação acima de 200% ao ano quase, né? Essa turma é tratada com seriedade, com, né, respeito. Agora, o Milei, extrema-direita. O Trump, extrema-direita. O Bolsonaro, extrema-direita.
e no fundo isso é um baita mimimi da extrema esquerda. Só que tem método. O objetivo deles é criar de novo o fenômeno da estratégia das tesouras, a direita permitida. Porque se for um tucanão tipo Geraldo Alckmin, chamado de direita, aí não tem problema, né? Pode até ser amanhã vice da chapa do Lula. Agora, Fabi, você vê uma evolução, um amadurecimento da direita aqui no Brasil em relação à movimentação internacional, porque a esquerda há muito tempo faz isso, né? Aliás, durante muito tempo foi chamado de fake news, de ficção, foi chamada de ficção a existência do Foro de São Paulo, né? Mas a esquerda sempre fez isso, sempre se movimentou e conversou com os seus pares em outros países. Você acha que a direita tem avançado nesse sentido também, Fabi? Que pergunta complicada, hein, Brown? Primeiro, a gente precisa saber qual direita. Porque hoje em dia tem várias direitas dentro do Brasil e uma briga com a outra, né? Então, para mim, eu fico revoltada com isso. Realmente, eu já até desisti de pacificar, mas, de fato, o movimento da direita no Brasil evoluiu bastante. A gente não tinha isso. Eu me lembro quando houve o primeiro CPEC no Brasil. Nossa, era um movimento que ninguém tinha ouvido falar. Eu fui lá assistir. Me lembro de algumas palestras, inclusive da Ana Paula Henkel, e eu achei aquilo maravilhoso. E de lá para cá, olha como a gente já evoluiu de verdade, né? Hoje o Eduardo Bolsonaro faz um trabalho excepcional nisso, inclusive de ser, né, o representante do CPEC Brasil, e trazendo esse movimento um pouco mais conservador. Também existem outras movimentações, não só com os Estados Unidos, mas tem com o Partido Chega e outras movimentações. Então, obviamente, nós crescemos. É na medida do que queríamos? Com certeza não, né? Porque a direita também é a mimizenta e reclamona, e eu me coloco às vezes nisso porque eu também reclamo. A gente tem um ideal, né, de conseguir representatividade, porque a briga é muito desigual. No Brasil, então, pelo amor de Deus, né? As pessoas confundem até os conceitos, né? Inclusive que a direita tem uma cosmovisão, uma coisa um pouco que não faz patrulhamento alheio. Então, você no chat aqui, que fica perturbando a gente, você lá no Twitter, que fica controlando a nossa vida, saiba que isso é um comportamento esquerdista, que patrulhinha é coisa de esquerdista. Dito isso, eu concluo que ainda existe muito para a gente fazer no campo da política em si, e também no campo aí, né, da guerra cultural e tantas outras coisas. Mas eu acho que a gente está muito bem, Brau, agora falando sério e assim com bastante otimismo. Nós estamos, porque, né, para nós, até pouco tempo atrás, ser direita era votar no Aécio Neves. Boa, e olha quem está aqui, ó, para completar a bancada. Ela chegou, a deputada Bia Kicis, que está conectada aqui com a gente. Oi, deputada, boa noite. Fala de onde? Está ainda nos Estados Unidos? Não, cheguei hoje na minha casa. Graças a Deus, estou em casa, tá? Tudo certo. A viagem foi muito boa, por sinal. Pois é, deputada, a gente tem aqui, inclusive, o vídeo que a gente vai mostrar aqui para quem está... todo mundo da bancada, essa bancada ótima aqui. Dar um beijo para todo mundo, tá? Dizer que eu estou feliz de participar aqui com vocês. Imagina, a felicidade é nossa. E para começar então, deputada, eu vou mostrar aqui o vídeo do encontro que a senhora teve ontem nos Estados Unidos com a deputada americana Maria Elvira Salazar, ela que está encabeçando aquele movimento contra o Moraes no Congresso americano, a deputada Bia Kicis e também o deputado Marcel Van Hatten. Vamos ver como foi e aí a deputada comenta na sequência. Olá pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para visitar uma série de parlamentares e nesse caso, além de agradecer a deputada Maria Elvira Salazar, que vocês conhecem, e também parabenizar pela reeleição, muitos brasileiros na Flórida a apoiaram, desejar um excelente trabalho y claro, agora em espanhol, ¿no? Que Trump tenga una administración que de hecho ayude a nosotros en Brasil. Pero claro, una administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada, y que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil y proteger los derechos humanos de todos los brasileños, como hacemos aquí en el Congreso Federal. Es la misma cosa, es el mismo plan, es la misma fórmula. Libertad para la gente comum e corriente. Como vocês estão vendo, é uma mulher muito forte e nós estamos aqui muito contentes com a sua reeleição. A gente sabe que a comunidade brasileira apoiou muito e ela nos apoia muito, apoia a liberdade, apoia a verdadeira democracia. Então, para nós é uma grande alegria, uma honra estar aqui. Ay, lo entendí todo. Lo entendí todo, qué bien. Es que es muy difícil hablar portugués. Felicitaciones por las propuestas que están siendo hechas aquí para también que los
que están desrespetando los derechos humanos sean llamados a la responsabilidad. Claro que sí, no se puede. Los Estados Unidos somos el bastión en el mundo, guía para los derechos humanos de todos los ciudadanos, derechos humanos primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfeito. Conta um pouquinho então pra gente, os bastidores, como é que foi esse encontro, que mensagem os senhores levaram e como foi a recepção da Maria Elvira Salazar? Olha, ela fez uma recepção muito calorosa conosco. Inclusive, ela estava no plenário votando. Entre uma votação e outra, ela fez questão de sair do plenário e vir falar conosco, gravar. Lembrou que já tinha estado comigo, estivemos juntas na posse do Milei, e também na Flórida. O Marcel já tinha estado com ela também numa reunião na Flórida. Ela estava muito antenada no que acontece no Brasil. Estive com ela, a gente esteve naquela audiência em que ela ergueu a foto do Alexandre de Moraes também. E ela, como vocês viram, né, pela fala dela, ela está muito determinada a levar adiante, inclusive, aquele projeto do visto, de cassação, né, dos vistos de todos os tiranos que violarem os direitos fundamentais e a liberdade de expressão. Então, isso é algo que eu acredito que vai caminhar, sim. Ainda mais agora a gente vendo a equipe que o Trump está formando, gente. Os esquerdistas estão desesperados com a equipe que o Trump está montando, né? E a gente acredita isso ao fato de que agora ele sabe exatamente com quem ele está lidando, porque se há alguém que foi perseguido de todas as formas pelo sistema, foi o Trump, inclusive com tentativa de assassinato e tudo mais. Então o homem não veio para brincar, não. Assim como nós não estamos de brincadeira, né? E a gente está encontrando nos Estados Unidos e também com alguns parlamentares europeus, do Vox, do Chega, um ambiente muito mais aberto, muito mais seguro para a gente levar as questões do Brasil. Perfeito. Serrão, queria te ouvir também, sua análise, seu comentário aí sobre essas movimentações e se tiver pergunta para a deputada pode engatar também. Vai lá. Muito bem, essa é a grande novidade que a gente tem hoje. Finalmente os americanos conhecem e entendem o que está acontecendo no Brasil. Que antes era só de ouvir falar, agora não. Agora eles têm certeza exatamente do que está acontecendo. A gente vai começar agora, Biaquice, uma grande briga pela anistia. Já tem aí as historinhas tentando barrar a anistia, mas eu queria fazer uma sugestão que hoje também eu fiz a uma outra deputada, mas eu acho que a gente pode criar uma frente para isso também. Junto com a anistia, a gente tem que fazer um trabalho para revogar a coisa mais absurda que foi aprovada no Brasil e que é a causadora de todos os males hoje. Não estou falando nem da Constituição, não. Estou falando da Lei do Estado Democrático de Direito. Essa inclusão no Código Penal, ela foi uma tragédia. Ela é a base para a condenação de todo mundo no 8 de janeiro. Então, junto com a anistia, antes ou depois, ou talvez antes ou depois, não sei o que faremos, mas temos que fazer um movimento também para a revogação desse absurdo. Porque essa lei ela foi uma imposição também do Supremo Tribunal Federal. O Supremo chegou para o Congresso na época, 2021, e disse, se não derrubarem a Lei de Segurança Nacional, nós vamos legislar. E aí o Congresso lá correu, o PT aproveitou e aprovou essa legislação que substitui a lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário completo. Naquela época, na TV Jovem Pan, eu falei, essa porcaria aí vai ser usada contra o bolsonarista no futuro. E, infelizmente, eu fui o profeta da desgraça e acertei. Então, dá para pensar nisso aí também, Bia? Com certeza. Você sabe que, na época, a gente levantou essas questões, porque o projeto de lei inicial era muito diferente. E aí eles foram incluindo muitas coisas, a lei virou um monstrengo. Estava na cara, na época eu alertei também que isso ia ser usado contra a direita. Por quê? A esquerda, eles não tinham eles não tinham a narrativa, o discurso para poder aplicar a lei da segurança nacional, já que era uma época do tempo dos militares e que eles batiam tanto e se diziam perseguidos por essa lei. Então eles tiveram que mudar, revogar essa lei e botar uma outra com um nome bonitinho, vestidinho de defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Mas é claro que isso não podia dar certo, como não está dando. Eu estou de pleno acordo com você. Nós temos que criar um ambiente para isso, não é? Porque
a narrativa... Sabe qual é o problema, gente? Eu digo assim, que é muito complicado. Falei até com Constantino, nós nos encontramos esses dias pessoalmente, e eu falei, né, assim, muito complicado de você debater qualquer coisa com a esquerda, de você abrir uma discussão, é porque você está falando com pessoas que não se constrangem com nada. Você mostra o maior absurdo que eles estão fazendo, eles não se constrangem. Né? Então, agora, por exemplo, eu estava vendo que o Eduardo Bolsonaro disse que querer usar esse acontecimento dos fogos de artifício, do suicida contra a direita, ligar o 8 de janeiro, é oportunismo. Eu digo que isso é muito mais do que oportunismo, isso é de uma perversidade sem fim. Isso é cruel, isso é perverso, isso é indecente, isso é imoral. Mas quando você lida com a esquerda, isso não faz nem cosquinha para eles, porque eles são indecentes, imorais, perversos, cruéis, eles são tudo isso. Essa é a natureza deles, é assim que eles se movem, é assim que eles agem, que eles atuam. Então, realmente, a gente não pode esmorecer. Eu fui perguntada por vários jornalistas se agora a lei da anistia iria fracassar por conta desse evento. Falei, bom, eles vão tentar, eles vão fazer de tudo. Só que nós não podemos deixar. Inclusive, eu disse, né, que o candidato a presidente, que hoje é praticamente uma pessoa só, que não apoiar, não se comprometer com o projeto Anistia, não pode ter o nosso apoio, não pode. Agora, que história é essa de ministro supremo dar recadinho, ligar para líderes para dizer que o Congresso não vai discutir isso, não? O que é isso agora? Né? Então, assim, a esculhambação ficou demais. Mas, graças a Deus, hoje nós não estamos sozinhos. Graças a Deus, hoje as coisas que se passam aqui dentro não ficam aqui dentro. Está tudo sendo exposto, tudo sendo mostrado, revelado. Hoje nós tivemos uma reunião com a Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA. Cancelaram a audiência pública que nós teríamos no dia 13. Então, eu tive que participar hoje de forma virtual, porque eu tinha acabado de chegar em casa aqui no Brasil. Mas tivemos uma reunião. E é vergonhoso. Nós colocamos na mesa, né, estávamos eu, o senador Eduardo Girão e o Marcel Van Hatten, de parlamentares. E tinha também o Julio, da ADF, né, que é a denunciante. Então a gente fala, olha, nós estamos há 5 anos fazendo denúncias aqui para vocês e vocês não fazem nada, vocês não se mexem, vocês não tomam uma providência. Né? Então até eles ficaram bem irritados ao final, porque eles não esperavam, eles disseram que ali é uma corte democrática, diplomática, aliás. Ali é diplomático, que a gente foi muito incisivo. Falei, meu amigo, quando você tem presos políticos e gente morrendo na prisão, não dá para ser diplomático, não. Sabe, a gente tem que vir com firmeza mesmo, sabe? De forma muito firme, para que vocês façam o trabalho de vocês que vocês não estão fazendo. Então, a reunião foi tensa, tá? Mas deputados americanos, como Maria Elvira Salazar, como Chris Smith e outros, já mandaram uma carta para eles, cobrando atitudes, porque você sabe que os Estados Unidos são responsáveis por metade do orçamento deles e podem retirar essa verba, né? Estão dizendo isso, que se eles não fizerem o papel deles, não olharem para o Brasil e tomarem as providências, podem ficar sem o seu dinheirinho. Perfeito. E só antes de passar para o Consta, a gente tem aqui um vídeo que o deputado Marcel Van Hatten divulgou, em que ele fala sobre essa reunião a que fez referência agora a deputada Bia Kicis e de como foi difícil a realização, teve todo um trabalho de ONGs de esquerda para evitar que essa agenda acontecesse. Vamos ver a explicação do deputado Marcel Van Hatten. E nós estivemos aqui, como vocês têm acompanhado ao longo dessa semana, para participar de uma reunião bilateral com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por que só na sexta-feira? E o senador Girão chegou ontem à noite. Porque eles cancelaram, na verdade, postergaram a audiência pública que aconteceria nessa semana, em que nós participaríamos, haveria também várias ONGs que participariam, mais pro lado da esquerda, e segundo a imprensa, coisa que eles negaram aqui, né, disseram que teriam que responder, segundo a imprensa brasileira, ONGs de esquerda teriam feito pressão para que fosse cancelada essa reunião. Inclusive, eu fui duro na hora lá, pedindo uma explicação, porque a justificativa foi oficialmente dada de que o governo brasileiro convidou para uma visita no primeiro trimestre do ano que vem e por isso estavam adiando a audiência. Eu disse, vocês estão ouvindo mais o abusador, que é o governo brasileiro,
do que as vítimas. E acrescentei depois o segundo momento em que eu tive a oportunidade de falar, estas ONGs que supostamente defendem direitos humanos no Brasil estão ao lado do governo abusador. Então, quer dizer, também não são um interlocutor confiável no tema que nós estamos nos propondo aqui a defender, que é da liberdade de expressão. E, além disso, eu trouxe também o meu caso específico da violação da imunidade parlamentar, e um dos comissários disse, né, o comissário colombiano, cujo nome é o Carlos. Carlos Bernal, comissário colombiano, disse que estava chocado com as informações, que ele não tinha conhecimento de que até a imunidade parlamentar, pela primeira vez em muitos anos, ele disse que ele ouvia a violação à imunidade parlamentar numa pretensa, né, suposta democracia, como pelo menos o governo brasileiro diz que somos. Perfeito. Rodrigo Constantino, volta aí contigo, Consta. A luta é constante e árdua, né? Boa noite, deputada, é um prazer revê-la, né? Eu queria pegar exatamente daí, né? Dessa pressão que os congressistas americanos estão fazendo à OEA e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando inclusive com os 7,5 milhões que o governo americano transferiu para lá. A Maria Elvira Salazar, que nós vimos aí a firmeza e quão dedicada ela está com esse assunto do Brasil. Marco Rubio, confirmado, né, o senador da Flórida, como secretário de Estado, alguém que é descendente de cubanos, é muito preocupado com regimes totalitários comunistas na América Latina, já mencionou abertamente Lula, Alexandre de Moraes como ameaças, né, às liberdades. Quer dizer, o que isso representa em relação à esperança? O Eduardo Bolsonaro, a senhora mencionou, a Fabi também tinha mencionado. Eu estava vendo hoje a entrevista de 2 horas que ele concedeu ao Jordan Peterson. Ele tem feito um trabalho muito bom de costura, né? E me parece que uma entrevista dessa, além de todo esse trabalho de bastidores, mostra que mesmo os bolsonaristas mais bolsonaristas, né, a família, eles estão cientes de que a salvação, se existe, ela vem com essa pressão de fora, né? No Brasil existe aí a necessidade de alguns acordos pragmáticos, vai lá, questionável se é o caminho ou não, mas a gente sabe, todo mundo sabe que mesmo que você negocie uma comissão, uma presidência, alguma coisa com a Alcolumbre não vai nos ajudar, de fato. O Trump tem poder hoje, tem uma bazuca na mão, junto com o Senado, junto com a Câmara. O que mais pode vir? A senhora descartaria sanções econômicas para o Brasil na frente, por exemplo? O ato Magnitsky, que pode punir na pessoa física autoridades como Alexandre de Moraes. A senhora acha que a coisa vai escalar nessa direção mesmo? Constantino, claro que nós não gostaríamos de sanções ao Brasil, sanções econômicas ao Brasil, porque isso vai acabar prejudicando mais o povo brasileiro. Mas sanções na pessoa física, no CPF, essas eu acho que são aquelas que fazem realmente o maior efeito, que realmente surtem efeito, sabe? Eu acho que isso pode acontecer, sim, como a questão dos vistos, e tem também outra questão, se as pessoas estão cometendo crimes que violam os tratados de direitos humanos, né? Essas pessoas podem até ter ordem de prisão dada pelos tribunais internacionais e tudo mais, tribunais penais, não é? Então, eu acho que os ministros, eles têm tido uma conversinha, um comportamento, inclusive para com a imprensa, de deboche, de risinhos, quem será que vai ter o primeiro visto cassado agora? Mas eu não acredito que eles estejam tão confortáveis assim, não. Vários deles têm ativos nos Estados Unidos, têm propriedades, né? Não seria muito agradável ter o visto cassado e até contas bloqueadas, coisas desse tipo. E aí, quem sabe, quando isso acontecer com talvez a patotinha comece a perceber que não vale a pena continuar dando apoio, sabe? Porque pode chegar em cada um deles isso daí. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.